Gente, eu tive que pausar, mas vamos lá. Vamos resolver o exemplo anterior que a gente trabalhou a análise de variância, agora vamos tratar o teste médio. Então, a gente viu lá, para análise de variância, testando essas 5 cultivares de Guaraná, que teve diferença significativa, 5% de probabilidade, ou seja, meu F calculado foi maior que o F tabelado. Então, eu consigo apenas ver que existe diferença entre os tratamentos. Então, pode ser que um dos tratamentos ou mais de um tratamento tenha se diferenciado e por isso eu rejeitei H0 e aceitei H1, ou seja, tem diferença entre os meus tratamentos. Tá? E agora a gente vai fazer esse teste de média. Então, a gente já viu também a sequência que a gente deve fazer para fazer o teste de média, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa tabela de dados tabulados, né? É aquela tabelinha que eu sempre passo exercício para vocês. E a gente vai organizar em ordem crescente esses valores de cada tratamento do experimento e depois fazer a média aritmética de cada um. Ou seja, eu vou pegar cada tratamento desse, tá? Isso aqui é o valor total da somatória das 4 repetições. E aí eu vou dividir por 4. Por quê? Porque vem de 4 repetições, esse valor 12,86. E aí eu vou ter a média aritmética para o tratamento 1, depois para o tratamento 2 e, consequentemente, até o tratamento 5, tá? E aqui é o demonstrativo do que eu fiz, tá? Por que a gente faz a média de cada tratamento desse, ou seja, de cada cultivar? Para a gente fazer a média de cada cultivar e depois fazer o contraste, tá? Então, a gente só faz o contraste depois que a gente organiza esses tratamentos e distribui em média, tá? E aí eu vou fazer o quê? Pegar o valor de cada tratamento, né? Que lá 12,86, 12,46, 12,40, 12,34, 6,19, dividir por 4 cada um, porque veio de 4 repetições. E aí eu vou ter minha cultivar 1, 3,21, que é a minha média 1. A cultivar 4, por que está assim casualizado? Porque aqui está em ordem crescente, tá? Então, eu organizei essas cultivares, né, pelos valores crescentes, tá bom? Decrescente, na verdade, né? E aí, ó, eu tenho aqui a minha média 1, que é a minha cultivar 1, a minha média 4, que é a minha cultivar 4, tá? E assim por diante. Então, eu não tenho uma sequência aqui de média, porque eu disse que cada média equivale a minha cultivar. Então, minha média 1 é a cultivar 1, minha média 4 é a cultivar 4, e assim por diante, tá? E aí eu tenho esses meus valores de média. Agora, eu vou fazer o cálculo da diferença mínima significativa, que é o meu delta, tá? Então, o meu delta, seguindo aqueles valores, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é achar o meu Q, que é a minha amplitude total. A minha amplitude total para esse experimento vai ser o meu número de tratamentos, que é 5, por 15 graus de liberdade do resíduo, ó. Vamos voltar lá para vocês verem de onde eu peguei. Ó, 15 graus de liberdade do resíduo. Então, é por isso que está lá o número 15, tá? E aí, lá na minha tabela de Tukey, eu vi, né, através do simples tratamento por 15 graus de liberdade do resíduo, a 5% é 4,60. Então, eu vou fazer em seguida a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, que é 0,10, e a raiz quadrada de 4, que é o meu número de repetições, tá? E aí, vou chegar ao meu cálculo final, onde 4,60 eu vou multiplicar. Na verdade, primeiro eu divido aqui, né? Depois multiplico por 4,60, então eu vou ter o valor de 0,71. Posteriormente, eu vou formar os contrastes. Como a gente tem 5 médias de tratamentos, a gente vai poder testar até 10 contrastes de 2 médias. Como assim? O que eu vou fazer? Então, eu vou pegar a minha média 1 e vou começar a contrastar com a média 4, depois a média 1 com a média 3, depois a média 1 com a média 2, depois a média 1 com a média 5. E posteriormente eu vou descendo uma casa. E aí eu vou ter o próximo contraste. Média 4 com média 3, média 4 com média 2, média 4 com média 5.
até chegar na minha última média, que vai ser média 2, com média 5, tá? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou distribuído esses contrastes. Como a gente está contrastando de 2 em 2, a gente tem 5 médias, então 5 vezes 2, 10. Então eu vou ter 10 contrastes, tá? Então meus contrastes são representados pelo Y aqui, ó. E a gente vai fazer, ó, o primeiro contraste, como eu tinha falado para vocês, vai ser M1 com M4, depois M1 com M3, depois M1 com M2, depois M1 com M5, tá? O que é esse contraste? Eu vou diminuir o valor da média 1, que é 3,21, com o valor da média 4, que é 3,11, e assim por diante. E a gente segue com esses valores aqui. Eu coloquei aqui em cima o valor do meu delta, que foi 0,71. Por quê? Lembra lá que a gente vai ter que comparar, tá? Se o y for maior que o delta, é significativo. Se o y for menor que o delta, não é significativo, tá? Então, vamos lá, ó, colocar, a gente observar, né, o que eu coloquei aqui na comparação do meu y com o delta. Então, para o contraste 1, deu 0,10. 0,10 é maior ou menor que 0,71? É menor. Então, se y é menor que delta, não é significativo. 0,11 é menor que 0,71, portanto, não é significativo. 0,13 também é menor que 0,71, também não é significativo. 1,66, né, que é para o meu contraste 4, ele é maior que 0,71. Então, isso quer dizer que y é maior que delta, né? E aí, se é maior que delta, é significativo. Eu fiz aí a comparação dos outros contrastes em relação ao delta, e aí a gente teve esse resultado que vocês estão vendo aqui, tá? Até o meu Y10, o meu contraste 10, tá? Então, a gente teve aqui esses níveis de significância, tá? Depois, gente, que a gente faz essa comparação do Y, né, do meus contrastes com o delta, eu faço a distribuição dessas significâncias na minha tabelinha. Essa é uma tabelinha que ela é padrão para fazer isso, tá? E aí vem a colocação das minhas letrinhas, tá? Essa tabela é onde vai me permitir colocar a colocação das minhas letras, tá bom? E aí, como é que a gente vai colocar essas letrinhas? Essas letrinhas serão colocadas de acordo com cada resultado contrastado, tá? Então, prestem muita atenção na hora de colocar as letras, porque acaba dando uma confundida na cabeça, tá? Se você não souber fazer direitinho. Então, a gente arma essa tabela, onde a gente coloca na coluna as nossas médias, tá? As médias vão seguir lá esse padrão, tá? Que não está em sequência, porque a gente segue uma ordem decrescente, né? Do maior para o menor. Do mesmo modo, vamos colocar essas médias na coluna como na linha, tá? Então, aqui na linha eu botei essas médias e na coluna também. E aí eu distribuo aqueles valores, ó. M1 não se contrasta com M1, né? M1 se contrasta com M4. Olha só, M1 com M4 deu 0,10 e não foi significativo. E aí eu vou distribuindo esses valores de acordo com os meus contrastes dentro da minha tabela, tá? E aí vai ficar distribuído dessa forma, gente. A primeira média, ela sempre vai receber a letra A. Por quê? Porque ela foi a média maior. Vejam só, a média 1, ó, foi 3,21, maior que todas as outras médias. Por isso, ela recebe logo de cara a letra A, tá? E aí, a gente inicia o contraste. Ó, M1, tá? Com M4 não deu significativo. Portanto, M1 não se difere de M4. Quando uma média não se difere da outra, é porque elas têm letras iguais. Ó, portanto, M1 é igual a M4. Se M1 é A, M4 vai ser A. Seguindo ainda M1 com M3
também não é significativo. Isso quer dizer que M1 é igual a M3. Se M1 é A, M3 também vai ser A, porque são iguais, tá? Seguindo, M1 se contrasta com M2, né? M1 com M2 também não se difere, ou seja, elas são iguais. Então, a mesma letra do M1 vai ser no M2, tá? E M1 se difere de M5, tá? Quando recebe o asterisco é porque tem diferença. Então, M1 se difere. Se difere, está dizendo que M1, que é A, não é igual a M5. Então, a próxima letra da sequência alfabética, para se diferenciar de A, tem que ser B. Então, M1 se difere de M5. Realmente, M1 é A e M5 é B. Então, A é diferente de B, tá? Vamos lá, vamos pular para a segunda média, tá? Que é a minha segunda média? M4. E vamos contrastar com os outros contrastes, tá? Para M4. Professora, mas já completou aí as letrinhas para as médias. Não, pode ser que uma média seja seguida de mais de uma letra, né? Como vocês já viram aí em outros artigos. Vamos ver se vai ter? Vamos lá. M4 se contrasta com M3. E M4 não se difere de M3. Ou seja, M4 é igual a M3. M4 é igual a M3? É. M4 é A e M3 é A. Então, não se difere, eles são iguais. Vamos para o próximo. M4 se contrasta com M2. M4 com M2 não se difere. M4 é A e M2 é A. Então, são iguais. Então, não se difere. Então, tá certinho. M4 se difere de M5, tá? Então, se M4 se difere de M5, M4 tem que ser uma letra diferente de M5. Então, M4 é A e M5 é B. Então, se diferem e tá tudo certinho. Agora, vamos para a próxima letrinha, para a próxima média, tá? Próxima média é M3. M3 vai se contrastar com M2, que não se difere, tá? Então, M3 não se difere de M2. Eu estou dizendo que M3 é igual a M2. M3 é igual a M2? É. M3 é A e M2 é A. Vamos para o próximo contraste. M3 se difere de M5, tá? Ou seja, M3 é diferente de M5. Então, M3 tem que ser uma letra diferente de M5. M3 é A e M5 é B. Então, isso quer dizer que tá certinho. M3 realmente se difere de M5. Vamos para o último contraste, que é o M2, e a minha setinha não veio para cá. Então, M2 se difere de M5. Isso quer dizer que M2 tem que ter uma letra diferente de M5. M2 é A e M5 é B. Então, se difere realmente mostrando aí que tá tudo certinho, tá? Então, esse é o resultado para os nossos tratamentos. Essa aqui é a resposta do nosso experimento para aquelas cultivares de Guaraná, tá? Cada média aqui, média 1 significa tratamento 1, ou seja, cultivar 1. Média 4, cultivar 4. Média 3, cultivar 3. Média 2, cultivar 2. Média 5, cultivar 5. Isso quer dizer, pessoal, essas letrinhas são os nossos resultados. É aqui que a gente deve enxergar qual é a solução para o nosso probleminha. Qual é a solução para aquilo que a gente quer obter de resposta, tá? Então, nessas diferentes cultivares, o que eu posso observar? Todas as médias que recebem A são médias que não se diferenciam entre si, tá? E são médias com valores maiores do que aquelas médias que recebem a letra B. Sempre as letras abaixo de A, elas vão se distanciando no valor em relação a A, tá? Então, sempre as médias que recebem a letra A, elas são consideradas médias de valores mais altos. E médias a partir da letra B em diante são médias que são consideradas valores mais baixos, tá? Vejam só.
Para esse resultado, a gente observa que médias seguidas de uma mesma letra, que eu esqueci de colocar o nomezinho letra aqui, não diferem pelo teste de Tukey, tá? Não se diferem pelo teste de Tukey. O que eu estou querendo dizer? Que a média 1, que é a cultivar 1, cultivar 4, cultivar 3, cultivar 2, que receberam a mesma letra, elas não se diferenciam entre si, ou seja, elas produzem igualmente. E somente a letra B tem uma produção menor, né, ou diferenciada que as outras cultivares acima, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês o resultado para essas diferentes cultivares. E como resultado, a gente observa que a cultivar que teve menor produção foi a cultivar 5, que recebeu a letra B. As demais cultivares, elas tiveram produções maiores, né? Então, as maiores produções foram observadas na cultivar 1, cultivar 4, cultivar 3, cultivar 2. Porém, elas não se diferenciaram entre si para essa produção. Então, qual dessas cultivares, professora, já que todas elas produzem no mesmo patamar, produzem bem em relação a cultivar 5, qual delas eu vou escolher ou indicar para o produtor? Vocês vão indicar para o produtor aquela cultivar aqui, ó, ou a 1, a 4, a 3, a 2. Na verdade, vocês podem indicar qualquer uma delas, mas vocês devem levar em consideração, produtor, a facilidade de encontrar essa cultivar, o fator econômico, tá? Então, são fatores que vocês devem levar em consideração. Esse clone 1, essa cultivar 1, ela é acessível para o produtor daquela região? Ele vai encontrar com mais facilidade? Não, aqui na região de Boa Vista vai ser mais fácil encontrar a cultivar 3 do que a cultivar 1. Então, você tem que indicar aquilo que for mais fácil e acessível para o produtor, tá? E aquelas que se adaptar nas condições que você testou, tá bom? Então, leve em consideração isso. No mais, se tiver as 4 cultivares que produziram mais no estado ou na região, você pode indicar qualquer uma para o produtor. Qualquer uma dessas ele pode comprar. Ou a cultivar 1, ou a cultivar 4, ou a cultivar 3, ou a cultivar 2. Você não pode indicar para o produtor a cultivar 5, porque ela teve uma produção muito menor em relação às outras cultivares, tá? Bom, espero que vocês tenham observado, tá? Essa dinâmica de colocar as letrinhas e observar como a gente distribui essas letras, tá? A sequência e também a maneira de contrastar isso dentro da tabela para pôr as letras dos resultados, tá bom? Na dúvida, entre em contato comigo que a gente vai tirando essas dúvidas. Vou postar no portal uma atividade para vocês fazerem aí o teste de Tukey, tá bom? Beijinho!